Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 25. Não está proibido dar glória a Deus, irmãos. Perdão, João capítulo 5. Glória a Deus. Hoje, irmãos, um culto muito especial. Talvez você que está se perguntando, pastor, por que nós estamos todos de azul hoje? Hoje nós continuamos a celebração do nosso mês quadrangular. Hoje estamos celebrando que Jesus cura, amém, igreja? E Ele é o médico dos médicos. Nós ficamos animados, aumentamos a nossa fé, porque tem duas promessas maravilhosas sobre nós. Sabe, irmãos, quais são essas duas promessas? Primeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Jesus fez no passado, Ele faz hoje. E uma outra promessa diz que aonde 2, 3 pessoas se reunissem no nome de Jesus, Ele ali estaria. Então Jesus está aqui em nosso meio para nos curar, amém, igreja? Então nós continuamos clamando a Deus, festejando a nossa igreja. Lá na entrada da igreja tem um painel ali para você tirar uma foto. Lá no salão social o pessoal fez um mural de fotos. Se você quiser olhar um pouquinho das fotos antigas na nossa história, também você pode ver lá embaixo. E domingo que vem a nossa cor é roxo, irmãos. Eu sei que roxo é mais difícil, né? Não vai querer dar um soco em alguém para vir com o olho roxo, né? Então, mas eu sei que se der, tudo bem. Se não der, eu tenho misericórdia, que eu sei que o roxo é um pouquinho mais difícil. Mas se der, nós vamos estar com a cor roxa, que simboliza que Jesus é o Rei que voltará para nos buscar. Amém, igreja? Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir. Repreendemos as obras malignas contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5, versículo 1 fala o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3 de João 5. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então eles perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Diga glória a Deus. Irmãos, nessa história maravilhosa de amor e de poder de Jesus. Primeiro de amor, irmãos, porque Jesus teve amor e compaixão por aquele homem. Irmãos, eu amo quando eu leio na Bíblia alguns versículos da Bíblia que dizem que Jesus ele olhava as multidões e tinha compaixão delas e curava todos. Jesus também ele ama você e tem compaixão por você. Não existe nada na sua vida que seja pequeno, seja bobo, seja algo inútil para Jesus. Saiba de uma coisa: aquilo que é importante para você é importante para Jesus. Você pode levar a Ele a tua necessidade, porque Ele se importa sim. Mas Jesus não somente se importa, Jesus ele também tem poder para transformar a situação. Porque eu sei que tem muita gente que ama você também. Você é importante para outras pessoas, mas apesar de elas te amarem, elas não podem mudar a sua situação. Elas não têm o poder para isso. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos, em livro de Lucas capítulo 1, verso 37? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele tem o amor e Ele tem o poder sobre você, assim como Jesus teve sobre aquele homem. A Bíblia diz aqui que lá em Jerusalém havia um tanque, uma espécie de uma piscina pública.
E havia ali uma crença que de vez em quando, naquela piscina pública, descia um anjo. E esse anjo agitava as águas. E quando essas águas eram agitadas pelo anjo, a primeira pessoa que pulasse era curada. Então você imagina o que acontecia. Acontecia que muita gente doente ficava em volta daquele poço, daquele tanque, daquela piscina. Ajuntavam todas as pessoas enfermas e doentes, elas ficavam todas ali, esperando a hora que o anjo viesse agitar as águas. Juntava gente de tudo quanto é lado, era muita gente em volta daquela piscina pública. E a Bíblia então diz que Jesus chega um dia naquele lugar, muitas pessoas enfermas e doentes, e Jesus olha um homem. E aí Jesus começa a conversar com aquele homem. Eu falo: olha, qual que é o seu problema? Olha, eu sou paralítico, eu passo por isso. E Jesus pergunta: quanto tempo você está aí? Ele falou: olha, eu estou aqui há 38 anos. Olha para cá. Não são 38 dias. Nós não estamos falando aqui de 38 semanas. E nem 38 meses. 38 anos. Tem gente que não tem nem essa idade aqui. Eu sou um deles, estou brincando, já passei. Não resisti, foi mais forte que eu. Mas 38 anos. E Jesus fala assim: mas por que até hoje você não foi curado? E ele diz: olha, o problema, Jesus, é o seguinte: é que quando o anjo chega, outras pessoas que não têm a minha paralisia, têm outras doenças, tal, elas são mais ágeis, elas pulam antes e eu não recebo o milagre. Jesus falou assim: então, você crê que eu posso te curar? Você quer ser curado? E aquele homem então, ele disse sim, ele crê, sim Jesus, eu creio que eu posso ser curado. E naquele momento Jesus dá uma ordem de cura: pega a tua cama, levanta e ande. E eu quero dizer que a ordem de cura de Jesus também está aqui nesse lugar. Jesus está aqui hoje para dar uma ordem de cura sobre nós, amém, igreja? E a Bíblia então diz que aquele homem, ele dá um pulo, ele levanta curado. Você já imaginou, irmãos, 38 anos, paralítico, sem poder andar, sem poder correr direito. E aquele homem então, ele está feliz da vida, ele foi curado. E ele sai andando, ele pega aquela maca, uma espécie de um colchonete, ele põe assim e sai glorificando, sai correndo. Quando sempre chega ali uns fariseus, que são sempre os chatos da coisa, sempre tem uns chatos, irmãos. E aqueles fariseus então já começam: o que você está fazendo aí? É sábado não pode ficar andando. Irmãos, 38 anos naquele estado. Agora vem uns chatos, vem uns ladrão da alegria ali, dizer que não podia ficar andando. E ele fala: não estou nem aí, eu vou andar, porque quem me curou mandou andar. Me curou, quem me curou falou para eu ir, e eu estou indo, e eu vou falar de Jesus. E aquele homem sai anunciando Jesus. 38 anos. 38 anos. Quero que você pense nisso. 38 anos, irmãos, aquele homem ficou paralisado. Mas a sua paralisia foi muito mais do que uma paralisia física. A paralisia daquele homem se tornou também uma paralisia na sua mente, que acabou paralisando a sua vida. Você prestou atenção que Jesus faz uma pergunta, ele não responde direito à pergunta de Jesus? A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? E qual é a resposta dele? Eu até quero, mas não tem ninguém para me colocar na água. Aquele homem, irmãos, ele fez algo que nós também temos costume de fazer. Aquele homem, ele pegou algo, presta atenção nisso, e definiu como a solução da vida dele. Ele definiu: o que eu preciso na minha vida para eu mudar de vida? Eu preciso que alguém me jogue nas águas. Como ninguém me joga nas águas, eu vou ficar aqui até alguém me jogar nas águas. Ele estabeleceu uma solução, ele estabeleceu um alvo para a mudança da sua vida. Ele determinou que aquilo tinha que acontecer. Uma pessoa tinha que me jogar nas águas, como ninguém me joga, eu não posso fazer nada. E 38 anos se passaram. Ele não pensou em outra saída. Ele não buscou outra alternativa. Ele talvez não pensou: quer saber do que? Eu vou tentar fazer outra coisa na minha vida. Ele talvez não pensou, talvez tentar fazer um acordo com alguém. Olha, você me joga, depois eu te ajudo. Não estou falando de subornar nesse jeito, mas fazer alguma parceria com alguém. Ele não pensou nada. Ele simplesmente estipulou: eu preciso que alguém me jogue, como ninguém me joga, eu não posso fazer mais nada. Deixa eu perguntar: será que, como esse homem, você também não escolheu algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações e disse: tem que acontecer isso para a minha vida mudar?
E você definiu isso na tua mente, e isso está paralisando você. Enquanto isso não acontece, você não continua movendo a sua vida. Enquanto aquele evento não acontece, a sua vida não vai para frente. E eu sei que há muita gente aqui ouvindo essa mensagem, tanto aqui presencial como muitos online, talvez agora, outro dia depois, e estão sentindo a sua vida, você sente que a sua vida é uma vida paralisada. Você vê os outros crescendo, avançando, prosperando, conquistando, vivendo novos sonhos, mas você sente que você não sai do seu lugar. Será que não tem algo que você determinou? E enquanto aquilo não acontece daquele jeito que você quer, você não vai fazer mais nada. Sabe que para alguns, muitas vezes, sabe que essa determinação que ele coloca? Para alguns, muitas vezes é um chefe. Eu já vi gente determinar isso e dizer, quer saber do quê? Nessa empresa eu nunca vou ser promovido. Com esse chefe, não tem jeito. Enquanto eu tiver esse chefe, as coisas não mudam. Que adianta fazer pós-graduação? Que adianta eu não sei o quê? Que adianta fazer aquilo? Porque não adianta nada. Enquanto esse chefe estiver aí, não muda nada. E aí os anos estão passando, se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você não sai do seu lugar, porque você determinou isso. Quem está dentro, diga amém. Para outros é um dinheiro. O sonho deles é receber um grande dinheiro. Não, porque eu tenho o sonho de abrir aquela empresa, eu tenho o sonho de comprar aquela casa, mas eu preciso de um grande dinheiro. Enquanto eu não receber esse grande dinheiro, e já se passaram anos, o grande dinheiro ainda não chegou. E aquela empresa não foi aberta, aquele sonho não foi conquistado. E nós começamos a definir essas coisas, e começamos a permitir esses limites dentro de nós. Às vezes colocamos, irmãos, limites na nossa vida, como aquela própria mulher, aquele próprio homem, um limite às vezes de cura. Eu preciso ser curado, enquanto eu tiver essa doença eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. Às vezes nós colocamos isso internamente. Quem estuda o comportamento humano sabe que isso tem um nome, chama-se crenças limitantes. Crenças limitantes são algumas coisas que a gente acredita que estão travando a nossa vida. Algumas delas podem até ser reais. Alguns dizem, por exemplo, olha, sabe que o problema é que eu sou tímido demais. Não tem como, eu paraliso, eu não consigo falar em público, eu sou muito tímido. Eu lembro, irmãos, quando Deus começou a me chamar para ser pastor, eu falei assim, não dá para eu ser pastor. Eu não tenho perfil nenhum para ser pastor. Pastores são pessoas carismáticas, extrovertidas. Eu sou chato, ranzinza, quieto. Irmãos, já está chegando o Natal, já estou começando a tremer. Porque, pastor, porque, irmãos, eu não consigo fazer presente de amigo secreto. Eu morro de vergonha. Coloca 5 pessoas na minha frente para entregar o presente de amigo secreto, fico com vergonha. Eu falo assim, toma, meu amigo secreto é esse. Mas pastor, mas como o senhor consegue? Isso aqui é milagre de Deus, irmãos. Porque se não for para pregar a palavra de Deus, eu não consigo falar em público. Se tu colocar a pastora Thalita aqui para eu fazer uma declaração de amor para ela em público, só aí eu te amo. E eu dizia, Senhor, como o Senhor pode usar alguém como eu? Será que você não definiu algumas coisas que estão paralisando a sua vida? Como disse, algumas podem até ser reais, quem está dentro, diga amém. Mas às vezes tem coisas que não são reais. Tem coisas que muitas vezes nós vamos colocando e nós vamos permitindo, que não é a verdade sobre a nossa vida. Deus tem falado conosco nesse mês de novembro, e eu quero reforçar essa promessa. Mês de novembro vai ser um mês de novos começos na nossa vida. Tome posse disso. Deus vai dar novos sonhos, novos projetos. Deus vai te colocar em novos lugares. Deus vai colocar você em lugares importantes. E Deus já está nos preparando. E quantas pessoas às vezes, quando elas estão diante de grandes oportunidades, grandes negócios, de grandes cargos, às vezes de uma empresa, de algo grande na sua vida, até mesmo um casamento, elas dizem, quer saber do que? Isso não é para mim. Eu não fui criado para isso. Um mestrado, eu não sei para quem Deus está mandando dizer, irmãos, mas Deus está abrindo portas de mestrados e doutorados. Um mestrado, uma pessoa como eu, fazer um mestrado. Eu sou o único da minha família que terminou faculdade. Quantos que nem terminaram faculdade? Já fui longe demais fazendo uma faculdade. Agora Deus está dizendo que Ele tem um mestrado e um doutorado. Veja bem, irmãos, você foi criado por Deus, e Ele te colocou neste mundo, e Ele escreveu uma história para você. Ele escreveu um plano para você. E se nesse plano Eles têm isso para você, pode ter certeza que vai acontecer.
Pare de dizer, você não é o seu autocriador, você não se criou, quem criou você foi o próprio Deus. Dentro de você, presta atenção nisso, dentro de você tem dons, talentos, capacidades, competências que você nem tem ideia que estão aí dentro, e vão ser aflorados diante dos desafios que vêm na sua vida. Por isso que Deus permite desafios, porque desafios faz externar o que está lá dentro. Você é mais forte do que você imagina, você é mais capaz do que você imagina. Para de limitar isso na tua mente, dizer, isso não é para mim, esse lugar não é para mim, morar naquele lugar não é o lugar para mim, ter um cargo daquele não é o lugar para mim. Aquele homem ficou paralisado 38 anos, porque ele definiu que tinha aquilo que acontecer. Mas num dia, irmãos, num dia especial, Jesus entrou na vida dele, e quer saber do que? Quando ele encontrou Jesus, ele transferiu a esperança daquela situação para Jesus. Jesus nos chama nessa noite, meu filho, comece a olhar para mim, põe os teus olhos em mim, porque eu sou a tua esperança. Jesus é a nossa esperança, igreja. Pare de dizer, pare de esperar por algo, pare de esperar por uma pessoa, pare de esperar, pare de ficar desesperado. Quantos estão desesperados? Porque o governo, porque político, e que não sei o que. Claro, irmãos, que nós temos sim que termos uma preocupação, levarmos as coisas a sério, mas também nós temos que entender, irmãos, o que diz a palavra do nosso Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Agindo Deus, quem impedirá? Não há governo que possa impedir, não há político que possa impedir, não há cenário que possa impedir, porque agindo Deus, ninguém pode impedir, e esse ninguém é ninguém. Se Deus disse, vai acontecer. Se Ele falou que pode, é para você, é seu, toma posse, receba o que Ele tem para a sua vida. Aquele homem mudou quando ele tirou a esperança. Ele parou de esperar que alguém o ajudasse a jogar naquela piscina, e ele olhou para Jesus. Que nessa noite a nossa primeira oração seja talvez uma oração de arrependimento. Dizemos, Senhor, me perdoa, porque eu tirei os meus olhos de Ti. A Bíblia diz que quando Pedro andava sobre as águas, ele andava. Pedro foi o primeiro homem a surfar sem prancha, irmãos. E ele olhava para Jesus e ele foi andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele parou de olhar para Jesus e olhou as tempestades, as ondas, os ventos, ele começou a afundar. Põe os teus olhos no Senhor Jesus. Ele é a tua esperança. Tua esperança não é alguém, a tua esperança não é um modelo econômico, a tua esperança não é uma situação, a tua esperança não é um objeto, não é um dinheiro, a tua esperança é o Senhor Jesus. Jesus então faz aquela pergunta para aquele homem, quando ele começa a olhar para Jesus e começa a colocar a esperança em Jesus: você quer ser curado? Olha para cá um pouco. Chegar para um homem que está há 38 anos doente e perguntar se quer ser curado. Por que Jesus fez isso? Não é somente porque Jesus fez isso, porque Jesus faz isso até hoje. Porque até hoje Ele olha para cada um de nós e diz: o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Por que Jesus fez isso? Presta atenção. Primeiro motivo, irmão, sabe que Jesus fez isso? Porque Jesus sempre pede e pergunta às pessoas permissão para fazer algo na vida delas. Jesus não vai fazer na sua vida nada que você não quiser. Se você não quiser, tranquilo, Ele não vai fazer. Se você quiser ficar de boa, mensagem bonita, mensagem legal, culto legal, mas não é para mim, tranquilo, de boa, suave, Ele não vai fazer. Eu sou assim de Jesus, eu sou firme com Deus, mas eu não sou muito radical não. Beleza, tranquilo. Você não quer ser radical para Jesus? Tranquilo, Ele não vai forçar a barra com você. Como pastor eu faço muitas visitas, e eu já fiz visitas, irmãos, que a pessoa só me atendeu no portão. Eu não sei se porque a casa estava bagunçada, eu estava com vergonha, mas muitas só me atenderam, e sabe o que? Eu só fiquei no portão. Outras me levaram até a sala, outros me levaram para mostrar a cozinha, outros me levaram para mostrar o quarto, até o banheiro, mostraram tudo ali.
E sabe, quer saber do que? Eu só fui até onde me deixaram ir. Da mesma forma vai ser assim com Jesus na sua vida. Você quer um pouco de Jesus? Uau, glória a Deus, Ele vai fazer um pouco. Mais uma vez Jesus manda dizer isso. Eu não quero ser daqueles radicais por Jesus. Radical por Jesus eu não quero ser. Glória a Deus, Ele vai fazer na medida que você quer. Eu quero bastante de Jesus, Ele vai fazer bastante. Agora, se você dizer, quer saber do que? Eu quero ser radical sim para Jesus. Eu quero tudo de Jesus na minha vida. Eu quero que Ele não somente faça algo, Ele faça tudo o que Ele planejou para a minha vida. Jesus pode fazer o que o Senhor quiser. Entre em todos os cantos da minha vida, Ele vai dizer, então se você deseja, eu farei conforme a tua fé e o teu desejo. Sabe por que batismo é imersão? Sabe por que a pessoa ela entra na água? Porque é algo simbólico, dizendo, Jesus está entrando por completo, está lavando tudo na minha vida. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam, e tudo, não é uma parte, tudo se faz novo. Por que a gente não joga uma aguinha? Só dá uma molhadinha aqui, só molha um pouquinho. Não, vai entrar na água, vai mergulhar, vai molhar tudo, para dizer, Jesus, eu estou completamente submergido na tua presença. Eu estou completamente dentro da tua presença. Eu quero tudo que o Senhor tem para ti, e tudo que o Senhor tem para mim, então me lava por completo. Segundo motivo porque Jesus pergunta ao homem, você quer ser curado? É porque Jesus está avaliando a fé daquele homem. Jesus estava vendo a expectativa dele. Sabe, depois de 38 anos esperando por algo, é muito comum a gente colocar uma armadura em volta de nós. Uma armadura anti-frustração, anti-decepção. Eu sei que o Espírito Santo está falando com muita gente aqui. Olha, eu tenho medo de machucar, pastor. Porque quando você sofre demais, você começa a se autoproteger. Você já não se relaciona demais direito com as pessoas. Se você fez vários negócios e der errado, você já não vai tanto assim nesse negócio, porque você não quer se machucar de novo. E tem muita gente fazendo isso com Jesus. E se não acontecer o milagre? E se eu me machucar de novo? E se eu ficar iludido e não acontecer? Então nós começamos a parar de sonhar. Ei, quantos aqui não estão sonhando mais? Você não tem mais sonhos grandes porque você não quer se frustrar mais e ter sonhos na sua vida. Por isso que Jesus pergunta àquele homem: o que você quer que eu te faça? O que você crê que eu posso te curar? Ele está vendo a expectativa. Faça assim com a sua mãozinha, vire para quem está ao seu lado, diga assim para ele: se aumenta a sua expectativa, fala para ele aí. Uma das histórias mais profundas que a pastora Thalita e eu já passamos de cura divina, irmãos, foi com o Marcelo. Ele está ali, ó. Que benção. Marcelo toca no louvor, é diácono, um monte de coisa. Mas o Marcelo certa vez estava travado a coluna, já há alguns dias, semanas, se não me engano. Não conseguia sair de jeito nenhum, irmãos, da cama. E nós mandamos uma mensagem, falamos: Marcelo, nós estamos indo aí na tua casa, podemos orar por você? Claro, pastor, pode vir. E daquele momento que nós falamos que iríamos na casa do Marcelo, o Marcelo começou a usar a sua fé e aumentar a sua expectativa. E ele começou a dizer, e ele começou a declarar e tomar posse no teu espírito: meus pastores virão hoje aqui e eu vou ser curado. Hoje eu vou ser curado. Hoje eu vou ser curado. Hoje eu vou ser curado. E ele foi tomando posse disso. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Nós chegamos na casa do Marcelo, e quando a gente abriu o portão, fez aquele nheque do portão, sabe? Estava faltando uma graxa lá, viu, Marcelo? Né? Mas ajudou um milagre pelo menos, né? E fez aquele nheque, né, do portãozinho assim. Na hora que fez o barulho, ele escutou lá do quarto, ele disse: meus pastores chegaram. Sabe, irmãos, o que aconteceu? Quando nós abrimos o portão, um vento entrou, chegou aonde ele estava lá no quarto. Quando nós chegamos para visitar o Marcelo, ele já estava de pé curado, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. A fé dele o curou. E é esse mesmo Jesus que está aqui. Por isso aumenta a tua expectativa. Jesus não falha. O homem falhou, a pessoa falhou, o governo falhou, o sócio falhou, o banco falhou, mas ele nunca falhou, não falha e nunca irá falhar. Ele é fiel. Aplauda o Senhor, se coloque de pé glorificando a Ele. Aleluia, Ele está aqui. Não permita os chatões roubar a tua alegria.
Não permita o ladrão da alegria. Você sabe o que é o ladrão da alegria? Olhe para cá. O mundo espiritual maligno, ele é organizado. Não é uma bagunça não. E existem demônios para cada área da vida. Demônios de enfermidade, demônios para destruir casamentos, demônios que trazem vícios. Mas sabia que existem uns demônios chatozinhos, uns pequenininhos assim, chatozinhos? Sabe o que eles são? Os ladrões da alegria. Ladrões da alegria são aqueles demônios que só ficam esperando uma coisa boa acontecer. E alguma coisa boa acontece, que te deixa feliz, para cima. E ele faz acontecer aquilo que te entristece. Ele sabe o que te irrita, ele sabe o que te chateia, ele sabe o que tira você dos nervos, como diziam os antigamente, né? Ele sabe tudo isso. E ele só fica, irmãos, vamos ser sinceros, esses caras são muito chatos, mano. 38 anos sem andar, o cara começa a andar, vai reclamar, por que você está andando? Pastor, como que eu venço o ladrão da alegria? Presta atenção. Sabe como que você vence o ladrão da alegria? Com postura e autoridade de fé. E olhar aquilo e dizer assim: não vai roubar a minha alegria. Não vai roubar a minha alegria. E aí você vai resistindo. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele foge. Não vai roubar a minha alegria. E quando ele começa a perceber que não rouba mais sua alegria, ele vai embora. Mas se ele perceber que rouba, ele fica lá. Eu tenho, irmãos, algo comigo assim, que eu sou muito chato. Muita coisa eu sou muito chato. Se o pastor Atali estivesse aqui, né? Mas eu não suporto coisas quebradas. Coisas quebradas me irritam demais. E eu lembro que eu tinha um carro e aquele carro começou a quebrar. Todos os meses quebrava. Eu lembro que um dia chegou, dia 1º do mês, eu virei para a pastora Atali e falei assim: o que será que vai quebrar esse mês? Já estava nesse estado. Tem alguns que deram risada, né? Já estava assim, viu? Já estava assim: o que será que vai quebrar esse mês? E o carro quebrou. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Sou dizimista, sou ofertante. Está quebrando demais. Bom, veja bem, quebrar um pouco também é até normal, né, gente? Eu lembro que eu vou voltar já para essa história. Pode ser que eu chego lá nas histórias, viu? Eu lembro que uma vez estava no começo do ministério, eu mais novinho assim, pregador, eu estava empolgado, sabe? Aí eu falei assim: Deus, em nome de Jesus eu declaro que os carros dos irmãos nunca mais vão quebrar. Aí eu só comecei a olhar os irmãos mecânicos levantando a mão na cabeça assim. Falei: meu Deus, arruinei uns, né? Aí a partir daquele dia eu falei assim: para não quebrar muito, né? Porque o carro estava quebrando demais. Deus falou assim: ladrão da alegria. Porque, irmãos, me deixava irritado, de mau humor, porque os homens quase nunca são irritados, né? Os homens são muito calmos, né? Mas me deixava de mau humor, irritado. Falei: quer saber, não vai roubar a minha alegria mais, não. Aquele mês o carro quebrou, eu falei assim: manda consertar, paga o que for, não vai roubar minha alegria. No segundo mês quebrou de novo, manda consertar, não quero nem saber o que quebrou, só me passa o valor e eu pago. No terceiro mês não quebrou mais, no quarto não quebrou mais, no quinto não quebrou mais. E aquele carro, irmãos, não me deu mais nenhuma dor de cabeça até o dia que eu vendi ele. Por isso, se tem um inimigo, está usando pessoas, lembre-se, a sua luta não é contra as pessoas, não são contra as pessoas, é contra o inimigo. E se tem acontecido aquelas coisinhas, bem depois de algo muito bom, resista em fé, diga: Satanás, você não vai roubar a minha alegria. Levante a sua mão e diga assim comigo: nada vai roubar a minha alegria. Diga comigo: nessa noite eu aumento a minha expectativa. Diga: nessa noite eu coloco a esperança da minha vida no meu Senhor Jesus, o meu Salvador, o Deus Todo-Poderoso,